Mas voltando em Carlos Augusto, queria conversar com vocês sobre o substituto aí, né? Carlos Augusto já não é mais do Corinthians, já dá para dizer, né, que não dá mais para contar com ele. É claro que pode ser que aconteça uma reviravolta e tudo mais, mas já está liberado, o Thiago Nunes nem está utilizando e já é o Sid Clay o titular. Eu queria ver com vocês o que vocês pensam. Acham que Sid Clay vai até o final do ano mesmo? Vocês manteriam o Sid Clay? O Thiago Nunes falou hoje que o Lucas Piton ainda é um jogador em amadurecimento, né? Então é bem improvável imaginar o Piton passando o Sid Clay, a não ser que algo aconteça com o Sid Clay. E ele falou que está gostando do Sid Clay, está em plena forma, bem, enfim. O que vocês estão achando? Começando pela Maiara, você está gostando do Sid Clay no Corinthians nesse momento e acha que ele é o titular de fato da posição? Olha, eu acho que entre as opções, hoje sim, o Sid Clay é o titular. Ele melhorou bastante a forma física durante a pandemia, né? Agora está retomando o ritmo dele. Eu acho que ainda não está no nível daquele Sid Clay que a gente viu na primeira passagem, mas tá melhorando, né? Eu sou muito fã do Lucas Piton, espero que esse amadurecimento aconteça e que ele tenha mais oportunidades também, mas eu gosto do Sid Clay também. Acho que o importante é lembrar que ele tem contrato só até o final do ano, né? E os campeonatos vão todos se estender, então provavelmente o Corinthians vai fazer algum acordo para estender esse empréstimo, vamos ver como é que vai ser. Você, meu amigo Vitão. Eu acho que ele tem que ser mantido aí, né? Como a Mayara falou, ele tá emprestado, então, é difícil. Um cara que já não é um empréstimo dos mais baratos, não é nada de graça assim, ser simplesmente encostado ali no banco sem ao menos ter uma sequência como titular, né? Acho que aí ele tá engatando a maior sequência dele na segunda passagem pelo Corinthians como titular e ele informa, na minha opinião, é um dos melhores da posição no país. Agora tem que ver se realmente ele vai voltar a ser aquele Sid Clay de 2018, que brilhou ali no primeiro semestre de 2018 com o Carille, mas eu acho justo aí o Sid Clay ser o titular e não o Piton, que, como o Thiago Nunes falou, o Piton aí tem que amadurecer determinadas situações aí específicas, mas também é muito bom jogador, acho que até que é um jogador para o ano que vem, eu manteria o Sid Clay aí. Até o Thiago falou que pelo menos ele reconheceu que o Piton foi muito bem quando jogou, né? O pessoal tá todo mundo comentando que o Piton é melhor, tem gente perguntando se 100% do Carlos Augusto é do Corinthians. É do Corinthians, né? E o Corinthians por isso tem esse poder de barganha de eu quero ficar com 50%, tenta ficar com 60%, 50%. Enfim, nos próximos dias aí devemos saber quanto vai ficar com o Corinthians. Mas acho que bem legal da entrevista do Thiago é ele falando que a saída do Carlos e a entrada do Sid Clay muda bastante a característica da equipe, né? Eu acho que se aproxima um pouco mais do que ele propõe desde que chegou, que é um time mais ofensivo. Ele até falou que depois da pausa ele teve mesmo que colocar uns jogadores mais de embate, colocar o Gabriel, colocar o Carlos, uns jogadores um pouco mais defensivos para solidificar atrás, né? Arrumou a casinha para depois começar a atacar, e ele disse que agora com o Sid Clay tende a ser um time mais ofensivo e mais leve pela esquerda. O problema é ele tá tentando buscar o equilíbrio, né? Ele lembrou quando o Ramiro saiu, no começo da temporada, ele colocou um jogador mais ofensivo pelo lado, né, o Janderson, o Everaldo, enfim, e o time ficou um pouco desequilibrado. Então, o que vocês pensam aí desse time mais ofensivo com o Sid Clay? Agrada a vocês esse lateral quase ponta, né? Vocês acham que ele pode jogar com um atacante mais ofensivo do lado, o Léo Natel, ou vocês acham que vai ficar essa inversão, o Ramiro, para tentar segurar um pouco mais para ele avançar? O que vocês pensam dessa mudança aí, o Corinthians mais ofensivo pelo lado esquerdo? O Corinthians tem um lado direito muito forte, né? Consegue atacar pelos dois lados. O que você pensa, meu amigo Vitão? Eu acho que se realmente der certo essa ideia aí, Hidrio, de ter um lateral ofensivo pelo lado esquerdo, vai agregar demais pro time, porque, como você falou, né? É meio que previsível que o Corinthians só ataca, a maioria das jogadas de ataque são pelo lado direito, começam por ali, pelo Fagner, pelo Ramiro, antigamente, antigamente não, né? Mas quando ele atuava ali pelo lado direito, antes do Sid Clay ser titular. Só que, do outro lado agora, são dois lados bem velozes aí do Corinthians, acho que tem tudo dar certo. Só que eu manteria o Ramiro pelo lado esquerdo, acho que o Sid Clay ainda tá um pouco lento na recomposição, e como é um jogador que avança muito, que é muito ofensivo, acho que o Corinthians pode sofrer bastante justamente nessa recomposição. Então eu manteria o Ramiro ali do lado esquerdo, mas, repito, me agrada bastante esse lado ofensivo aí do Sid Clay, que principalmente ali no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, para mim, foi muito bem. É aquele Sid Clay que a gente quer ver, mais ou menos aquele time até talvez que a gente quer ver pro resto da temporada. Tem aquela jogada do pênalti no jogo contra o Grêmio, ele foi bem também, né? Exatamente também. Tá bem, cara, tá bem, querendo ou não.
Você que você não gosta, sei que você não gosta muito dele, querendo ou não, Eu? ele deu assistência pro pênalti do jogo lá no final do Paulistão também. Então já é um Rapaz. jogador que tá tendo funções importantes nesse time do Corinthians aí, apesar de grande parte da torcida ter um pouco de ranço dele. Mas repito, informa aí o Sid Clay, tem tudo para ser um dos melhores da posição no país. Até aproveitando, fazer uma perguntinha para a Mayara, sei que ela gosta desse jogador. Com essa função mais ofensiva do Sid Clay, com o Fagner do outro lado ofensivo, com a possível entrada do Léo Natel, já vamos passar para um outro assunto meio nada a ver, mas enfim, você acha que Gabriel tem que jogar nesse time para ficar um pouco mais seguro ali atrás? Você acha que dá para ser completamente ofensivo de Ederson, Cantillo, enfim? Foi mancada essa pergunta, você sabe que eu jogo contra o coração, né? Eu acho que, apesar de eu gostar muito do Gabriel, eu prefiro que o time jogue um pouco mais ofensivo. Então, hoje, no momento, eu tiraria o Gabriel do time. Rapaz. Eu acho o Gabriel um dos poucos jogadores que sabe o que é ser Corinthians e enfim, demonstra isso dentro de campo, e acho que isso acaba influenciando os outros jogadores também, então eu acho que ele vai fazer uma falta nesse sentido. Mas em questão, a provável escalação que a gente tem para amanhã tem Ederson e Cantillo. Eu estou bem curiosa para ver como é que vai ser isso, porque para mim tende a funcionar melhor do que com o Gabriel hoje. Rapaz, isso aí, a Mayara que é um time ofensivo. O pessoal tá meio dividido aí com o Gabriel. Meu amigo Vitor aqui é muito fã de Gabriel e não o tiraria do time de jeito algum. Maior fã do Brasil do Gabriel. Mas acho que de fato tá atrapalhando bastante. Até no último 90 minutos em 5 aí, uma série de vídeos espetacular do meu timão, recomendo. Critiquei bastante aí o Gabriel, sozinho, vamos deixar claro, gente, que só toca para trás, tá prejudicando um pouco a saída. Mas vendo a entrevista do Thiago Nunes hoje, que ele quer esse time equilibrado, mas quer um Sid Clay mais ofensivo, quer um Fagner mais ofensivo, eu acho muito difícil o Gabriel sair desse time, ainda mais que ele deu uma moral grande pro Gabriel, não sei se vocês pegaram esse trecho ali, que ele falou bem de leve numa pergunta, falou que o Gabriel é um cara veloz, um cara que foi rotulado como um volante destruidor, mas está evoluindo muito no passe, que ele está gostando muito do Gabriel, enfim. Eu não vejo essa evolução, mas entendo que é o papel do Thiago Nunes dar essa moral pro cara, mas pelo jeito o Gabriel tem uma moral grande aí com o técnico e não sei se vai se firmar essa ideia de Ederson e Cantillo, mas enfim, estou curioso para ver e acho que é justo, né? Acho que o Gabriel tem jogos que é inútil e acho que amanhã na Arena contra um Coritiba, lanterna, mal, do Barroco, que sempre foi um técnico meio defensivo, meio pragmático, acho que o Gabriel ficaria meio sem função, então é legal você testar outras coisas, mas, por exemplo, contra um Flamengo, eu não iria decidir Clay, Fagner e sem Gabriel, por exemplo, hoje, né? O que você pensa, meu amigo Vitão? Gabriel, titular aí, absoluto, você que é o maior fã dele, entramos num assunto que nem estava no roteiro, me desculpe, mas... Realmente, você falou, eu sou um fã dele, até como a Mayara falou, ele sabe muito bem o que é o Corinthians, tem essa identificação, é um torcedor ali em campo, só que realmente eu já tô, como eu falei na live ontem, inclusive teve até uns torcedores que falaram, pô, mas você sempre defendeu o Gabriel e agora você tá pedindo... Mas não é assim, né? Futebol gira, né, amigo? Mudam, o futebol gira, não dá para ficar só com a mesma opinião, mas acho que o Gabriel tá agregando pouco ofensivamente, não que seja só culpa dele, né? Mas eu acho que também é culpa dele. Só que é aquilo, né? Se a gente pega os números, você vai ali pegar as estatísticas, ele sempre tem... É o que mais toca na bola, mais passes certos, isso e aquilo. Defensivamente, eu não acho que ele esteja abaixo, assim, longe disso. Mas ofensivamente, a criação, eu acho que o Corinthians precisa de um volante ali mais criador, mais ofensivo mesmo, para soltar esse time lá na frente que tá osso, que tá muito pragmático, como você bem falou. E, pô, querendo ou não, outra coisa aqui do Gabriel que eu acho que ele tem que melhorar, nos últimos 5 jogos ele levou 4 cartões amarelos, né? O Emanuel aí tá falando. Então, você jogar com um volante pendurado assim quase todo jogo é complicado, porque a gente mesmo vê, dá para reparar no Gabriel que ele com cartão amarelo ele já não vai na mesma sede, na mesma vontade. Então, acho que isso é uma coisa que o Gabriel tem que melhorar, mas tô com você também, André. Se de repente for um Corinthians e Flamengo no Maracanã, aí eu acho sim que tem que o Gabriel tem que uma formação mais contida, né? Não o Corinthians apequenando, nem nada do tipo, mas é entender que o Flamengo tem melhores jogadores. Só que amanhã eu manteria não, né? Eu colocaria Ederson e Cantillo e inclusive estou muito curioso para ver essa dupla. E é bom falar, né, Adriano? Hoje você falou a gente está falando da coletiva, ele voltou a falar que ele gosta de jogador que faz função, né, e não posição.
Então, quem sabe isso daí também não foi uma deixa aí para Ederson e Cantilho, para todo mundo não ficar, e quem vai ser o primeiro volante ou não. Achei que ele falou bastante dessa questão de função e, de repente, pode ser até uma dica que realmente vai ser Cantilho e Ederson amanhã.